Bom, o vídeo de hoje vai ser um tanto diferente, beleza? O que eu resolvi fazer? Presta bem atenção aqui. Bom, esse ano eu vou estar completando meus saudosos 38 anos. 38 anos. Eu nasci em 1988, ou seja, né, esse modelo já não fabrica mais, né? Pois é, não fabrica mais. Mas então, e aí eu completo 18 anos, 38 anos esse ano. Né? Tô quase perto dos 40. Às vezes eu fico falando que, né? Eu já falo que minha idade é 40 já, na verdade. Onde eu converso, há vários vídeos aqui eu já falo como se eu fosse 40, mas na verdade eu vou fazer 38, né? Ainda faltam mais 2 anos aí pra me tornar um quarentão, mas eu já me considero, beleza? E aí o que eu resolvi fazer? Ó, presta atenção. Eu peguei, entrei no chat GPT, né? Chat GPT. E aí eu pedi, como eu utilizo muito para o chat GPT, não para criar roteiros, mas eu utilizo ele muito para criar as descrições de vídeo, os títulos dos vídeos aqui, né, os próprios textos que vão na thumbnail daqui que eu produzo, das coisas que eu produzo, eu utilizo o chat GPT. Como que eu faço? Eu pego e coloco toda a transcrição do vídeo, né? Então, por exemplo, esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, eu vou pegar a transcrição dele e vou colocar no chat GPT, né, na IA, né? E vou pedir para ela interpretar, né? Eu também uso o Gemini, eu gosto também do Gemini bastante, eu uso o Gemini muito também. E aí eu vou pedir para que ele interprete, e aí, baseado em tudo que eu falei, aí ele cria as demais coisas, cria título, cria descrição, cria, né, a partir da base do que eu falo aqui. Baseado no que eu falo, ele cria tudo o resto. É isso que ele faz, né? E aí, então, ou seja, como eu tô sempre colocando o que eu falo, as minhas conversas, né, junto à inteligência artificial, que nem é inteligente, nem é artificial, segundo os tais especialistas, mas eu sou popular, cara, pra mim funciona, eu gosto desse nome, inclusive, e não tem problema nenhum, né? E aí é o seguinte, o que eu fiz? Como né, a tal agente de IA, ele tem todo o contato com a minha conversa, eu pedi para que ele, já que eu completo 38 anos esse ano, eu pedi para que ele, baseado em todas as conversas que nós já tivemos, né, todas as transcrições de vídeo, as legendas que eu de certa forma fiz o upload, né, na ferramenta, eu pedi para que me tirasse 38 lições que eu pudesse falar para você que está aí do outro lado, para antes que você completasse 38 anos. Então eu resolvi fazer esse canal, fazer esse vídeo, né? 38 lições para você aprender antes de completar 38 anos. Né? Então, ou seja, ano que vem eu vou fazer 39 lições. Para quem antes de você completar 39 anos, fazer desse jeito, até os 70 anos. Imagina 70 lições antes de você completar 70 anos, né? Já pensou que maluco? Mas resolvi fazer isso. E aí, como é que eu vou... Eu gerou o texto, eu coloquei aqui, montei um arquivo. Eu não li esse texto. E eu quero ser pego de surpresa junto com vocês aqui. Então bora lá. Eu acho que vamos fazer as 38 lições para se ter antes né, para que você aprenda, para que você tenha antes dos 38 anos, né, coisas que você tem que saber. E vamos ver se, baseado em tudo que eu já falei aqui, se realmente casou muito com as coisas que eu tenho falado, né, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo, e vamos ver, né, baseado nas minhas características. Vamos ver se ele foi inteligente de verdade. Sendo assim, ele me trouxe a primeira lição. É interessante que, assim, o formato que utilizou, ele faz uma frase de impacto e meio que explica essa frase. Então eu vou ler essas coisas e aí a gente eu vou comentando por cima, né, e por aí vai. Acho que assim vai ficar bacana.
certo? Dito isso, a primeira lição das 38. Hoje o vídeo vai demorar. Não é essa. Essa é a lição 0. Né? Você já devia ter percebido, inclusive. Já a primeira lição aqui que ele aponta, ele escreve assim. Presta bem atenção. O futuro que você vive começa na mente que você alimenta. Aí ele faz um subtítulo, né? Vamos dizer assim. Vamos chamar de subtítulo. Aquilo que você consome diariamente vira pensamento. Pensamento repetido vira comportamento. E comportamento repetido vira destino. E realmente, essa aqui na primeira eu acho que ele acertou bastante. Porque realmente eu acredito que aquilo que você posiciona a sua mente para onde você está olhando, para aquilo que você está... O seu pensamento é aquilo que vai se realizar. Realmente eu concordo com esse ponto aqui. A primeira ele já acertou. A segunda vamos ver aqui o que ele diz, né? Ele é meio autoexplicativo, inclusive, né? Mas vamos ver. A segunda é: o passado explica muita coisa, mas não justifica tudo. Aí o subtítulo aqui: você não escolheu como começou, mas chega um momento em que continuar igual também passa a ser uma escolha. Né? E eu sou desse tipo, tá? Eu já disse aqui em vídeos, né? Essas duas coisas eu já falei em vídeos. Essa é uma coisa que eu também acredito, né? Que o seu passado não determinou quem você é agora, mas não necessariamente vai determinar quem você vai ser no futuro, né? Então logo você tem as condições de você melhorar agora para que o seu futuro seja diferente, né? Então assim, o passado explica, mas não justifica. Né? Não é desculpa. Eu concordo com você aí, porque fui eu que falei isso aqui mesmo, né? Vamos lá, vamos à terceira lição. A terceira lição, então, já 2 lições realmente eu falo aqui. Terceira lição: disciplina é uma forma de amor próprio. Legal, né? E aí ele fala aqui, o subtítulo, né? O subtexto aqui. Vou chamar de subtexto. Né? Porque a versão disciplinada de você protege a versão cansada, emocional e perdida de você. Então vamos lá. Vamos tentar entender aqui que ele quis dizer. Disciplina é uma forma de amor próprio. Sim, a disciplina é aquilo que realmente te protege, né? Te protege exatamente, né? Por quê? Porque você está cuidando de você mesmo quando você é disciplinado, né? E te protege da versão cansada, emocional e perdida de você. Realmente, eu acredito nisso aqui. Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui também em algum momento. Legal. Vamos lá. Vamos à quarta lição aqui. Ainda não teve uma lição a qual eu falei, não, isso aqui eu nunca falei sobre isso daqui, não. Vamos lá, vamos para a quarta. O tempo não resolve. O que resolve é o que você faz com ele. Aí o subtexto aqui. Tem gente que passa 10 anos evoluindo. E tem gente que passa 10 anos repetindo o mesmo ano. Vamos lá. O tempo não resolve. O que resolve é o que você faz com ele. Tem gente que passa... exatamente. O que você faz com o seu tempo é uma decisão. Você realmente decide como é que você vai utilizar o seu tempo. Isso eu acredito. E eu acho que também, exatamente, tem gente que passa 10 anos repetindo o mesmo ano, né? Está preso àquela coisa, aquela forma, aquela coisa, aquele seu ser velho, né? O seu ser que já passou, já venceu o tempo, já, né? Realmente eu concordo com isso daqui. Mas eu não lembro em que vídeo que eu falei algo desse tipo aqui, né? Mas realmente interessante. Vamos lá, vamos à quinta lição aqui. Nossa, são 38. Agora que eu pensei, né? Quem vive tentando agradar todo mundo acaba desagradando a si mesmo. Isso aqui eu falo toda hora, inclusive, né? Aqui o subtexto é o seguinte: liberdade começa quando você aceita que será mal interpretado por algumas pessoas. E eu acho que isso daqui é extremamente libertador. É a boa e velha arte de tocar o foda-se. Porque você sabe que no final do dia, quem paga a conta das consequências do que você pensa, do que você faz, é você mesmo, né?
Então você não tem que ficar tentando se encaixar nas coisas, tentar não desagradar e por aí vai. Isso daí, na verdade, só te pune, né? Você viver tentando não desagradar. Você não vive, na verdade, né? Você subvive. Vamos lá. Aqui, sexta lição. O silêncio é poder. O subtexto é o seguinte: nem toda batalha precisa de anúncio. Pessoas perigosas geralmente não fazem muito barulho. É meio esquisito isso aqui, né? Pessoas perigosas. Mas o que eu acredito que o silêncio é poder é que você tem uma grande vantagem de certa forma, em trabalhar em silêncio. Porque o primeiro ponto é que você não chama atenção, e, né, por você não chamar atenção, você tem mais liberdade poética para que assim você exerça e execute aquilo que você se determinou a executar. Né? Porque quando você chama atenção para aquilo dali, tem grandes chances daquilo ali dessa atenção que você chamou, aquilo ali te distrair, né, te julgar, te levar para um caminho o qual te tire daquilo que você quer fazer. Então realmente eu respeito as pessoas que trabalham em silêncio. E aí quando aparece lá na frente, nossa, todo mundo olha e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas poucos sabem o quanto você se dedicou no silêncio. E aí, o silêncio é muito importante nesse ponto aqui. Concordo, realmente concordo. Vamos lá, vamos à sétima lição. O crescimento também traz solidão. Nem todo mundo vai entender a sua mudança. Algumas conexões só sobrevivem enquanto você permanece pequeno. E realmente é isso, né? Eu também concordo com isso daqui. O crescimento, o sucesso e etc. Ele é solo. Ele é completamente solo, né? Porque a maior parte do tempo é você com você mesmo tendo que fazer as coisas, né? Então... e o fato das pessoas não entenderem a sua mudança é porque a sua mudança de certa forma acaba expondo a possibilidade de que elas mudem também. As pessoas quando veem você mudando, se transformando, elas olham assim, pô, pera lá, então significa que se eu tentasse eu conseguiria também? E aí esse é um problema, porque aí as pessoas falam assim, putz, eu preciso me mexer, né? Não, mudanças não acontecem assim como um pó mágico. Não, você precisa de ação para que as coisas mudem, né? E grande parte das pessoas não querem pagar o preço das coisas, daquilo que ela quer alcançar. Então realmente eu acredito nisso daqui, e eu devo ter falado em algum... Eu já falei em algum vídeo isso aqui, eu não lembro quais os termos que eu falei. E qual vídeo também. Vamos lá. Oitava lição. O corpo fala antes da mente perceber. Sono ruim, ansiedade, irritação e desânimo muitas vezes são sinais de uma vida desalinhada. Pô, isso aqui é o autoexplicativo, né? E realmente o corpo dá sinais de que você está pifando, né? Pifando a cabeça, né? Realmente. Eu percebi isso com a série de insônia, sequência de dias mal dormidos na minha vida. Eu percebi e cheguei a essa conclusão aqui. Mas eu não lembro qual que é o vídeo que eu falei sobre isso daqui. Tá? Não lembro. Não lembro mesmo. Mas eu concordo. E se eu falei isso daqui, eu não lembro nem se eu falei isso daqui também. Eu devo ter falado de uma outra forma, não sei. Não sei mesmo, eu não lembro. Não tenho nenhuma tese assim, específica para isso daqui. Isso leva a nossa nona... aqui, isso, né? A nona lição. Lição número 9. Felicidade não é um acontecimento. É uma construção diária. Ela nasce em hábitos simples, gratidão, presença, propósito e paz com o processo. E realmente eu acredito que felicidade você conquista. Você, ao mesmo tempo que você conquista, você decide ser feliz. Então, o que precede a conquista é a decisão em ser feliz. E aí, realmente, você acaba... Por se decidir, você acaba a conquistando, porque você vai ao encontro dela.
E realmente eu acredito nisso aqui. Eu já falei, já tem vídeos sobre felicidade aqui neste canal. Inclusive, a 10ª lição, né, a lição número 10 é: a maioria das pessoas quer o resultado, poucas suportam o processo. Eu já falei isso agora há pouquinho, né, inclusive, né? Mas é no processo que você se transforma em alguém capaz de sustentar o resultado. Realmente, eu concordo. Concordo exatamente com isso daqui. Poucas querem pagar o preço e conforme você avança na jornada, você vai se transformando e isso que sustenta o resultado. Lembrando que é importante entender que o resultado nem sempre é aquilo que você planejou. Não necessariamente vai ser da forma como você planejou. Você vai fazendo e aquilo ali pode te levar para um outro lado, mas quando você tem um objetivo claro, você consegue ter o norte, né? Mas não necessariamente a forma como você vai conquistar o objetivo não necessariamente vai ser da forma como você desenhou lá no começo. Realmente eu acredito nisso daqui. A lição número 11 é a seguinte: você se torna parecido com aquilo que tolera. Ambientes, amizades, conteúdos e hábitos moldam silenciosamente quem você vira, né? É aquele negócio que a turma sempre fala, né? Que você é a média daquilo que você consome, daquelas pessoas que você convive e por aí vai. Realmente é desta forma que mesmo, né? Você se torna parecido com aquilo que tolera. Então, às vezes, se você tolera fofoca, você vai se tornar um fofoqueiro, entendeu? Esse é um melhor dos exemplos que eu posso te dizer aqui, que é uma coisa que eu abomino, inclusive. Isso leva a nossa a lição número 12, que é a seguinte: reclamar pode virar um vício. E nesse ponto aqui eu realmente concordo. Reclamar você pode ficar viciado em reclamar. Concordo. Eu já devo ter falado em algum vídeo aqui sim, né? Pare de reclamar, alguma coisa assim, deve ter rolado. Eu não lembro. Tem gente que não quer solução. Quer apenas continuar validando o próprio sofrimento, né? Esse aqui exatamente é a pessoa que ela não quer, ela acaba apaixonada pelo coitadismo, porque o coitadismo tem uma tendência a você gerar uma certa atenção, uma certa demanda. Essa é uma característica de pessoas que de certa forma são inseguras, são carentes e por aí vai. Então elas se comportam com sempre olhando para as coisas como um problema, como ela como um problema, ou então terceirizando os problemas, porque assim, não olhar para a solução a deixa no campo do coitado. E quando ela está no campo do coitado, isso alimenta a atenção de outras pessoas. Você olha para a pessoa, você quer compreender, isso. Então tem pessoas que acabam sendo viciadas nisso daqui, se tornam viciadas em coitadismo. Eu concordo isso aqui. Vamos lá, lição número 13, que é a seguinte: a vida melhora quando você assume responsabilidade. Toda hora a gente fala aqui sobre autorresponsabilidade, né? Sobre assumir a responsabilidade da sua vida. Mesmo quando a culpa não foi sua, a responsabilidade pela mudança ainda é. E aqui exatamente reforça aquilo que eu falei sobre autorresponsabilidade. Você entender que, beleza, não foi culpa minha, mas eu entendo. A responsabilidade acaba sendo minha porque a decisão é minha, porque a ação é minha, porque por aí vai. Realmente concordo, eu já devo ter falado aqui coisas sobre autorresponsabilidade. Isso leva a nossa lição 14. A lição 14 é a seguinte: pequenas decisões constroem destinos gigantes. Começa assim, com essa frase de impacto. Uma conversa, um hábito, uma escolha ou um sim podem mudar toda uma vida. Realmente. Concordo com isso daqui. Concordo.
Concordo. O importante é sempre você decidir, tomar a decisão o mais rápido possível e se colocar o mais rápido possível em ação. Porque aí, não necessariamente, às vezes a gente tem medo de tomar decisão porque a gente acha que vai gerar algo de errado, mas o medo da gente gerar algo de errado faz com que a gente paralise no momento da decisão. Isso é ruim, isso é péssimo, inclusive. Isso nos leva à lição número 15, que é a seguinte, que segundo a inteligência artificial, ela falou, baseada em tudo que nós já conversamos, as lições que podem ser tiradas baseadas nos vídeos que eu já fiz aqui. Vamos lá. A lição número 15 é a seguinte: o excesso de conforto enfraquece. Com certeza. Tudo que cresce na vida cresce através de algum nível de resistência. É aquele bom e velho mar calmo não faz bom marujo. Concordo com certeza. Não, o que faz bom marujo é tempestade. E você tem que se apaixonar pela tempestade. Você tem que olhar para ela e falar assim: eu vou morder você de tempestade. Eu vou morder, eu vou pegar você. E ir para cima. Eu concordo com isso daqui. Excesso de conforto enfraquece. Vamos lá, a lição número 16 é o seguinte: seu celular pode estar roubando a sua existência. Nunca houve tanta distração e tão pouca presença. Concordo. Isso aqui acontece, cara, quando você vai... É incrível, né? Você vai em jantar, você vai tentar se socializar com as pessoas e as pessoas não conseguem sair do celular, né? Acontece pra caramba. Pois é. Mas é isso. A gente tem que conviver e, no máximo, o quê? Não concordar com isso e agir de outra forma. É isso. Eu não lembro de ter falado sobre isso em algum vídeo. Não lembro. Realmente eu não lembro. Então, talvez essa lição aqui tenha surgido aqui e tenham inventado. Tem grande chance. Isso nos leva à lição número 17, né? Nem toda opinião merece espaço dentro da sua cabeça. Não, nada tem espaço. Muitas pessoas criticam aquilo que nunca tiveram coragem de tentar. Aliás, muitas pessoas não. A maioria das pessoas criticam aquilo que nunca tiveram a coragem de tentar. Exatamente. Por quê? Porque tentar significa esforço, significa se colocar em ação. E grande parte das pessoas não querem pagar o preço das escolhas, daquilo que ela quer. Não quer, cara. Não quer pagar o preço. Entendeu? Você quer emagrecer 15 quilos e quer que seja isso rápido, quer que seja, entendeu? Não quer pagar o preço, não quer ir pra academia, não quer comer coisas saudáveis, não quer, entendeu? Não quer pagar o preço. Grande parte das pessoas, inclusive, são assim. Isso nos leva à lição número 18, né, que é o seguinte: o ego destrói mais sonhos do que a falta de talento. Quem acha que já sabe tudo para de evoluir. Sim, o ego realmente ele é um dos seus piores inimigos. Por quê? Porque o ego ele é baseado na distorção da visão o qual você tem de valor com relação a você mesmo. Ou seja, você exagera a sua noção de importância sobre o quanto você é. Entendeu? Perante o mundo. Você fala assim: como ousas... Sabe aquela pessoa que fala assim: como ousas você falar assim comigo? Você sabe com quem você está falando? Você tem noção? Você tem ideia? Pois bem, você pode não falar isso, mas a sua cabecinha lá dentro, se você não controla, e é o ego falando, tem grandes chances de agir assim por dentro e você nem sabe, não tem nem ideia que você age dessa maneira. Então logo, eu recomendo a todos que façam um trabalho para destruição do ego. Cara, o ego quanto mais eu tento destruir o ego, mais livre eu me sinto. Para simplesmente pensar do jeito que eu quiser, para eu falar do jeito que eu quiser, para viver do jeito que eu quiser. Cara,
tudo o ego realmente destrói, né? Segundo esse pensamento aqui. Isso nos leva à lição número 19 aqui. Estou lendo uma até os 38, viu? Vou ler, nós vamos ficar aqui. O mundo recompensa clareza. Pessoas confusas criam vidas confusas. Saber o que quer elimina muito sofrimento. Eu também acredito que parte do saber o que quer principal é você saber o que não quer. Mas para isso você precisa experimentar. Para você saber o que você não quer para sua vida, inclusive eu falo isso para todos os jovens. Para todos os jovens, é muito importante você entender aquilo que você não quer levar para sua vida. Entendeu? Olhe para sua vida, é porque a gente gasta mais tempo pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assado. Mas também existe a importância em você entender o que você não quer. Por quê? Tem grande chance nesse exato momento de você estar fazendo coisas que você não quer. Então, essas coisas que você está fazendo que você não quer, lembrando aqui um parênteses, tem coisas que precisam serem feitas, né? Que é muito diferente de fazer coisas que você não quer. Por exemplo, usar droga. Usar droga é uma escolha. Você quer ou não quer, entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Coisas assim. Você escolheu. Então, você olha para aquela situação e fala assim, eu não quero isso. E então o fato de você não fazer dá espaço para que você faça aquilo que você quer, que é o mais importante, é óbvio. Isso nos leva à lição número 20, que é a seguinte: o hábito vence a motivação. Motivação é emocional, o hábito é estrutural. Sim. O hábito, na verdade, a disciplina vai gerar a motivação, e o hábito ele vai ser a junção dessas duas coisas, né? Então, o que vira o hábito é você ter a disciplina mais a motivação. Isso aqui é uma opinião minha, inclusive. Vamos lá, isso leva a nossa lição número 21. Você não precisa vencer todos os dias, mas precisa continuar. Constância geralmente vence a intensidade. Realmente, continue a nadar. Eu penso assim, realmente eu acredito nisso aqui, que a constância supera a intensidade. Eu aprendo mais devagar as coisas, eu faço as coisas mais devagar, mas eu não paro, né? E a força que existe nas coisas que eu faço é uma força de um trem. Um trem com vários vagões, muito peso, mas vai devagarzinho, mas vai. Não é a força de não é uma coisa rápida, vai devagar, mas vai com potência. É isso. Eu ajo na maioria das vezes assim, inclusive. Vamos lá. Que mais? Constância geralmente vence a intensidade. Vamos à lição número 22. Existe um preço para não agir. A procrastinação parece confortável no presente, mas cobra juros violentos no futuro. Sim. Cara, a inação é que a gente pensa assim, se eu não fizer nada, não tem consequências. Cara, exatamente o não fazer nada, aí sim que tem consequências. E aí é pior ainda, porque são consequências as quais você não imaginou, você não quis, você não se preparou. É pior ainda, né? Então é isso. Existe um preço para não agir. Vamos lá. Vamos à lição número 23 aqui, segundo o que a ferramenta diz sobre mim. Nem todo mundo merece acesso à sua energia. Aprender a dizer não também é maturidade emocional. E sim, cara, a arte de dizer não. E isso daqui entra naquele que nós falamos aqui atrás aqui sobre
Como é que é aqui? Sobre você não desagradar, né? Aqui, ó, quem vive para agradar todo mundo acaba desagradando a si mesmo. Então eu realmente acredito que dizer não é uma grande habilidade, né? É dizer não. E vai muito anda junto com essa arte de simplesmente não querer agradar as pessoas. Cara, o não é a ferramenta mais útil na sua vida. Inclusive, anota uma frase aí. Se não é um sim claro, é um não óbvio. Cara, esse é o meu lema e esse meu lema me salva de muita coisa, cara. Me salva de comprar coisa inútil, me salva de não fazer coisa inútil e por aí vai. Beleza? Vou repetir aqui. Se não é um sim claro, é um não óbvio. Pensa sempre assim nas coisas. Se você não falar sim de primeira, com certeza é um não. É um não óbvio. Beleza? Isso leva a nossa lição número 24. A comparação destrói a percepção da própria caminhada. Você não conhece os bastidores da vida de ninguém. A comparação, eu penso que eu sempre digo sobre comparação aqui, que você não deve comparar com o seu amiguinho e, né, com a vida dos outros, mas existe uma comparação que é importante, é você comparar com você do passado, né? Você fazer sempre a comparação do que você era antes e o que você é agora. É sempre importante você fazer isso daqui, até porque se você não está evoluindo, não está melhorando, você está simplesmente definhando, você está, né, necrosando neste mundo aqui. Eu penso assim. Vamos lá. Isso leva à lição número 25. O sofrimento pode destruir alguém ou despertar alguém. Tudo depende da interpretação e da resposta que você constrói diante dele. Eu não sei. Eu não lembro de ter falado isso em algum lugar. Não sei. Mas é interessante. Vamos lá. A 26ª lição. Lição número 26, para quem não sabe. Ser otimista não é ser um ingênuo. É decidir conscientemente não entregar sua mente ao caos. Realmente, eu sempre falo aqui sobre a gente ser otimista, sobre otimista inconformado, a gente ter essa tendência de olhar para as coisas e querer consertar o tempo todo, melhorar o tempo todo, é um grande lema, hein? Inclusive. Concordo com esta lição aqui. Isso nos leva à nossa lição número 27, que é a seguinte: curiosidade mantém a alma viva. Pessoas que param de aprender começam lentamente a envelhecer por dentro. Talvez eu não falaria assim, mas realmente a curiosidade é uma das habilidades que eu mais valorizo nas pessoas. Curiosidade. Pessoas curiosas. Curiosas no sentido de entender como as coisas funcionam, tá? Não estou falando de cuidar da sua vida. Não, eu estou falando para entender como as coisas funcionam. Você ser curioso. Acho interessante também. Assim como ser criativo. Ser criatividade, na verdade, é a coisa que eu mais valorizo, né? Depois curiosidade. Eu acho que pessoas curiosas são interessantes. Isso leva vamos lá, a lição número 28. O mundo está cheio de sommelier da sociedade. A gente especialista em julgar a vida dos outros enquanto negligencia a própria. Cara, esse negócio aqui é porque é muito mais fácil você falar da vida do outro do que você olhar para a sua própria vida. Isso aqui é uma coisa, acho que deve ser desde as cavernas, deve ser assim, que funciona a nossa cabeça. O desafio aqui é o que? A gente se policiar e não agir dessa maneira. É um grande desafio, inclusive. Isso leva à lição número 29, que é: a maior prisão é a psicológica. Muitas pessoas poderiam fazer muito mais, mas se convenceram de que não conseguem. Realmente, se falhou a sua cabeça, se na sua mente você já acredita que não é possível, isso daí já leva grandes chances de realmente não ser possível. Concordo. Não lembro de ter falado isso em algum vídeo, não lembro.
Deveria até gravar um vídeo sobre isso daqui. Isso leva à lição número 30. Né? O dinheiro amplifica quem você já é. Ele não cria caráter, ele apenas revela. Sim, eu realmente acredito nisso aqui. Inclusive, eu acredito que o dinheiro também ele é uma baita ferramenta de facilitar coisas. Né? Facilitar no sentido de resolver problemas. Essa é a única função. Para mim, a função principal do dinheiro é essa. É uma ferramenta para resolver problemas. Resolver problemas com dinheiro é o melhor cenário possível. É isso. Vamos lá. E realmente ele amplifica quem você é. Então, se você é uma pessoa muito boa com dinheiro, você vai ser uma pessoa boa com dinheiro. Você é um miserável, você vai ser uma pessoa miserável com dinheiro. Ela vai amplificar tanto a coisa boa quanto a coisa ruim em você. Concordo realmente. Isso leva à lição número 31 aqui, que é a seguinte: seu ambiente importa mais do que sua força de vontade. Se o ambiente te puxa para baixo todos os dias, lutar sozinho vira exaustão. Realmente, se existe uma coisa, duas coisas que para quem quer fazer uma mudança, né, que está se determinando, eu quero mudar. Duas coisas que você tem que fazer é mudar o que você faz e mudar o ambiente aonde você está. Mudar de ambiente. Se você fizer essas duas coisas, tem grande chance de você realmente rumar e rumo direto à mudança a qual você quer alcançar. É você simplesmente trocar o ambiente e trocar as suas atitudes. Realmente concordo com isso aqui. A lição número 32 é a seguinte: a vida é feita de fases. Nem todo inverno é fracasso. Algumas estações existem para fortalecer as raízes. Sim, são feitas de fases, né? Normal. Eu não lembro de ter falado sobre isso aqui. Essa lição. Talvez ele deve ter capturado a essência em algum momento. Não sei. Isso nos leva à lição número 33. Né? 33, isso mesmo. Quem não controla os impulsos perde a própria direção. Maturidade é aprender a não obedecer toda emoção momentânea. Aqui é aquilo que a gente sempre fala sobre a gestão das emoções, você entender, você aprender a olhar para dentro de si, entender cada emoção e digeri-la da maneira mais adequada possível. É uma coisa que é uma habilidade treinável, é uma coisa que você precisa se dedicar uma atenção, estudar e de certa forma ter essa ação em executar, porque senão você não consegue. Não consegue. A gestão de emoções você não consegue se não tiver o princípio de você querer mesmo de verdade e fazer de verdade. Ser algo ativo. Né? Não tem jeito. Isso leva à lição número 34. O medo normalmente aumenta quando você fica parado. A ação reduz fantasmas que a mente exagera. Ele falou aqui, o medo normalmente aumenta. Ele está falando aqui sobre a sensação de ficar paralisado, né? A paralisia da ação e por aí vai. Eu não lembro de ter falado disso daqui. Existe aqui também a lição número 35. É a seguinte: existem consequências até para erros sem intenção. Concordo. Boas intenções não anulam impactos. Autorresponsabilidade também é reconhecer isso, né? Às vezes nós erramos mesmo sem intenção de errar. Isso é claro, isso é óbvio, né? E às vezes, inclusive, por mais que não existe a intenção, mesmo assim existe a consequência. E é importante você entender quais são as consequências daquilo que você faz, mesmo quando você não tem a intenção de fato de gerar uma situação que seja ruim. Então, realmente, você entender a consequência. Mesmo sem querer, tem consequências. É assim que funciona. A lição número 36.
Você não precisa ter certeza absoluta para começar. Isso aqui eu falo toda hora. Clareza muitas vezes nasce durante o caminho, né? Você começa e aí durante o caminho você vai adquirindo o repertório, os recursos, as ferramentas para que você avance ao longo da trajetória. Isso aqui é óbvio. A clareza ela vai nascendo conforme você vai fazendo e vai agindo e por aí vai. Precisa dar ação. Isso. Concordo 100%. Primeiro você começa, depois você melhora, né? Muita gente fala isso. Concordo, é isso. A lição número 37 é a seguinte: a vida não é encontrada, ela é construída. Propósito raramente aparece pronto. Ele é desenvolvido através da prática, tentativa e experiência. Sim, você faz algo e aí você encontra o propósito enquanto você faz algo. É realmente isso daqui. Eu concordo com isso daqui. E a última lição, a lição número 38, é o seguinte: no final, talvez o mais importante seja se tornar alguém de quem você tenha orgulho. Não pelos aplausos, não pelo status, mas pela paz de olhar para si mesmo e perceber que viveu de verdade. E aqui eu concordo 100%. Né? 100%. E você que está assistindo aqui este vídeo, eu recomendo para você que você pare agora para construir, para se dedicar para a versão de pessoa que você quer ser no futuro e que seja aquela pessoa que te dê orgulho. Entendeu? É como se você estivesse olhando, você faz esse exercício, você se imagina qual é a pessoa que você quer se tornar e se imagine com orgulho dessa pessoa que você vai se tornar. Faça esse exercício aqui, beleza? E eu acredito. Bom, aqui, das lições aqui, a maioria das coisas realmente eu já tratei em vídeo. De verdade, eu espero que isso aqui tenha sido útil de alguma forma. Eu achei interessante essa brincadeira aqui, foi uma brincadeira mesmo. Se você conseguiu ficar até aqui ainda, você é um guerreiro, você está de parabéns, né? E foi basicamente eu quis fazer um vídeo que ficasse esse registro da minha idade, né? Da mudança de idade, por aí vai. Achei interessante. Eu vi essa trend é assim que se fala, né? Os jovens falam. Eu vim em algum lugar e aí eu resolvi repetir, mas só que eu não. A trend que eu vi era pessoas que tinham 20 anos, né? Então era só 20 lições. Né? Então ficou um pouquinho extenso, mas tudo bem, beleza? Dito isso aqui. Se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, eu me autodeclaro generalista e tudo, porque essa alcunha aqui, ela me protege de processos, ela me protege da minha ignorância e me protege de opiniões, me dá a liberdade de falar opiniões. Por quê? Porque eu não sou especialista. Você pode simplesmente escutar uma opinião de alguém que pode observar, olhar o mundo, entender e mastigar e viver e dar a sua própria opinião, sua tese sobre a vida. É sobre isso aqui esse canal. Dito isso aqui, eu venho aqui mostrando tudo que eu tenho feito, acertado, errado, por aí vai, nesse formato aqui, para que você assista aí, seja lá fazendo o que você quiser, e que isso aqui de alguma forma seja útil, certo? Dito isso daqui, se você gosta de conversas assim, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal, né, para que você possa estar me ajudando, contribuindo a crescer essa comunidade, a tal comunidade dos otimistas inconformados, que assim eu gosto de chamar. Dito isso, eu espero que ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. Eu espero que esse vídeo de verdade tenha sido útil de alguma forma e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou e tchau.